O Fluminense ganhou, e mesmo assim saiu vaiado. Pensa nisso por um segundo. Venceu o Operário, avançou na Copa do Brasil e a torcida vaiou. Isso não é capricho, não é ingratidão, não é torcedor difícil de agradar. É o termômetro mais honesto que existe sobre o que está acontecendo com esse time. E hoje eu vou te contar tudo. O que funcionou, o que quase destruiu a classificação e o nome do jogador que transformou o Fluminense nos primeiros 20 minutos e sumiu do jogo por decisão do próprio técnico. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem análise de verdade toda semana. Fluminense 2, Operário 1. Copa do Brasil, jogo de volta, Maracanã. O Flu precisava vencer para avançar. O jogo de ida tinha terminado em 0-0. Missão cumprida no placar. Mas a forma como essa vitória aconteceu conta uma história muito mais complexa do que 3 pontos na tabela. O primeiro tempo foi de outro planeta. Nos primeiros 20 minutos, o Fluminense pareceu o time que a gente conhecia antes de toda essa fase ruim. Pressionando alto, criando espaço, chegando com velocidade e qualidade. Era o tipo de futebol que faz a torcida se levantar da cadeira. Aos 10 minutos, Savarino abriu o placar. E não foi sorte. Foi construção, foi pressão, foi Lúcio Acosta aparecendo no lugar certo na hora certa, sofrendo o pênalti e colocando o time na frente do jeito que time organizado coloca. E falando em Acosta, esse homem jogou de terno no primeiro tempo. Não tem outra forma de descrever. Ele era o garçom de luxo servindo todo mundo ao mesmo tempo. O maestro que dava ritmo e velocidade para o time, o jogador que o adversário tentava parar e não conseguia. Aos 37 minutos, com o Operário ainda tentando encontrar resposta, Acosta apareceu de novo. Grande assistência de Nonato. Finalização precisa. 2-0. Jogo resolvido. Ou deveria estar. O Flu criou tanto naquela primeira etapa que dava para ganhar por 4 ou por 5. Foram 22 chegadas ao gol adversário. 5 grandes chances. O tipo de oportunidade que time eficiente converte sem pestanejar. Era papo de goleada histórica. A torcida estava feliz, o ambiente estava leve, e parecia que o pesadelo das últimas semanas tinha finalmente terminado. Mas aí veio o segundo tempo. E com ele, veio tudo o que a gente temia. Aos 50 minutos, John Kennedy ganhou um pênalti. A zaga do Operário errou feio. Colocou a mão na bola depois de um drible do camisa 9. Era a chance de matar o confronto de vez. 3-0. Maracanã explodindo, jogo no bolso. Kennedy pegou a bola, colocou no ponto certo e bateu. A bola foi na trave. Esse lance mudou tudo. Não porque o Operário ficou mais forte tecnicamente depois disso, mas porque quando você não nocauteia quem está no chão, o adversário ganha vida, ganha crença, ganha a certeza de que ainda é possível. E o Flu sentiu isso imediatamente. O time recuou, o ritmo caiu, e o Operário começou a crescer de um jeito que não deveria ser possível contra um time com 2 gols de vantagem jogando em casa. E aqui vem o ponto que mais me incomoda nessa história. Zubeldia sacou Nonato, Acosta e Kennedy. Com 2-0, achou que a classificação estava no bolso. Tirou os 3 jogadores mais importantes do time no momento em que o jogo ainda precisava de controle. Tirou o garçom que estava servindo todo mundo. Tirou o centroavante que era um inferno para a defesa adversária. Tirou o volante que dava equilíbrio para o meio-campo. E aí aconteceu o que não podia acontecer. Aos 83 minutos, Torres achou um gol para o Operário. James, que já vinha sinalizando durante a partida que não estava bem, que já tinha dado alguns sustos, cometeu uma falha brutal. A bola entrou. O Maracanã prendeu a respiração. 2-1. 10 minutos para o fim mais os acréscimos. O Flu que estava tranquilo voltou para o sufoco. A torcida que estava celebrando voltou para a tensão. E o time que tinha dominado o primeiro tempo estava agora correndo atrás do relógio para não deixar o Operário empatar e levar para os pênaltis. Nos acréscimos, Kevin Serna ainda mandou uma bola na trave num contra-ataque aos 95 minutos, o que teria encerrado o sofrimento mais cedo. Mas não entrou. O apito final veio com o placar em 2-1, com a torcida aliviada, mas não satisfeita. E aí aconteceu o que resume tudo. O time que classificou saiu do campo entre vaias. Na minha visão, essa partida prova 2 coisas ao mesmo tempo, e as 2 são igualmente importantes. A primeira é sobre Lúcio Acosta. Quando esse homem está bem fisicamente, o Fluminense é outro time. Não é exagero. Não é euforia de jogo. É o que os 90 minutos mostram toda vez que ele aparece no nível que apareceu hoje. Ele coloca o Flu numa prateleira acima. Dá a qualidade, dá a velocidade, dá a visão de jogo que poucos jogadores do Brasileirão têm. Ele sofreu o pênalti do primeiro gol, fez o segundo gol e controlou o meio-campo do Flu durante todo o primeiro tempo. Quando Acosta está assim, o time funciona. Quando ele sai, o time vacila. Hoje foi a prova mais clara disso. A segunda é sobre Zubeldia. E aqui eu vou ser direto sem rodeio nenhum. Você não pode ter 2-0 no placar, estar classificando, com o adversário sem reação e tirar os 3 melhores jogadores do time ao mesmo tempo. Isso não é gestão de elenco. Isso é negligência com o resultado. O técnico achou que o jogo estava ganho antes do apito final. E o jogo nunca está ganho antes do apito final. Isso prova que o problema de comportamento que vimos contra o Vitória, que vimos em outras partidas dessa temporada, não é acaso. É padrão. É o time inteiro sentando no placar quando deveria ir pra cima e matar o jogo. Isso prova que classificar com 2-1 depois de ter 2-0 não é vitória convincente. É classificação no sufoco por decisão técnica equivocada. E a torcida sentiu isso. Por isso a vaia. Por isso o desconforto. O Fluminense não perdeu, mas também não convenceu. E time que não convence em casa, classificando com 2 gols de vantagem, está longe de resolver os problemas que acumulou nas últimas semanas.
John Kennedy perdeu o pênalti. Faz parte do futebol. Acontece com o melhor do mundo. Mas o que não pode ser ignorado é que antes e depois do pênalti, Kennedy foi um inferno para a defesa do Operário. Se movimentou, deu opção, abriu espaço, forçou a marcação adversária a se desdobrar. O gol não saiu pelo pênalti perdido. Mas o trabalho dele dentro de campo foi real. Foi consistente, foi decisivo para criar o ambiente que o Flu precisava no primeiro tempo. James, por outro lado, fez uma partida que precisa ser cobrada. Já vinha sinalizando durante o jogo que não estava bem. Já tinha dado sustos antes do gol do Operário. A falha no gol de Torres foi grave. O tipo de erro que zagueiro de time grande não pode cometer num momento decisivo. Isso não é crítica por crítica. É análise honesta de um jogador que, nessa partida específica, ficou muito abaixo do que o Fluminense precisava. A classificação está garantida. O Fluminense segue vivo na Copa do Brasil. Isso importa, muito. Mas a forma como essa classificação aconteceu mostra que os problemas ainda estão lá, esperando para explodir no próximo jogo difícil. O time que dominou os primeiros 20 minutos e o time que sofreu nos últimos 10 são o mesmo time. E a diferença entre os dois foi uma decisão do técnico de tirar quem estava fazendo a diferença antes da hora. Agora eu quero saber o que você acha. Pergunta direta. Zubeldia merece crédito por classificar o Flu na Copa do Brasil? Ou as substituições de hoje provam que ele ainda não aprendeu a gerir um resultado? Opção A. Merece crédito. O resultado é o que importa. Classificou e pronto. Opção B. As substituições foram um erro grave e o time quase pagou caro por isso. Responde A ou B nos comentários. Quero ver como a torcida tricolor está lendo essa vitória. O Fluminense classificou. E saiu vaiado. Esse paradoxo resume tudo o que está acontecendo com esse time em 2026. Quando a Costa está bem e Kennedy está na área, o Flu é um rolo compressor. Quando o técnico decide que 2-0 é suficiente para sentar no resultado, o Flu vira outro time. Um time que sofre, que recua, que deixa o adversário acreditar. E time que deixa o adversário acreditar vai pagar caro numa noite em que o adversário for mais perigoso do que o Operário. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. É rápido e faz toda a diferença para o canal crescer. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma análise. E me conta nos comentários. A ou B, sua opinião, sua visão. A gente lê tudo por aqui. Até o próximo vídeo.